Fala aí, pessoal, começando mais um Splash Brothers, que você já reparou está diferente aqui, hoje sem a presença de Guilherme Taniguchi, que está viajando lá pelos Estados Unidos, não está acompanhando as finais, mas está aí focado aí na sua viagem romântica com o par dele, né? E para não ficar sozinho aqui, né, eu já estou acostumado, sempre tem uma dupla, né? Eu trouxe o cara aqui que eu tive o prazer de conhecer esse final de semana passado aí. Seja bem-vindo, Gabriel. Fala, Léo. Feliz pelo convite. Mais uma vez substituindo Guilherme Taniguchi aqui no podcast. É um prazer estar aqui novamente. O que você achou de São Paulo, Guilherme? Ô, Guilherme, ó, já estou Aí, confundindo os nomes aqui. força do hábito. Cara, eu, obviamente eu conheço bem São Paulo, né? Já fui 1 bilhão de vezes e me diverti esse final de semana. O sábado foi muito legal. Pude jogar poker lá na KSOP. Encontrei com você, o Buras, Vitor Camargo. O José Paulo Mendes, amigo pessoal meu, foi bem legal. E pena que eu tive que voltar um dia antes, acabei não podendo ir na NBA House, né? Meu plano inicial era voltar na segunda de manhã, umas questões de trabalho aí que eu tive que voltar mais cedo, mas eu gostei, achei que o tempo tava bom, achei que tava um dia muito bonito, principalmente no sábado, mas me diverti bastante. Há quem diga que eu sou hater de São Paulo, né? Eu não sou hater, eu sou apenas realista que o Rio de Janeiro é muito mais bonito. Mas eu já estou sabendo que você está planejando, já vim aí aqui em São Paulo em setembro, né, para o jogo de abertura aí da próxima temporada da NFL, mas que você está Sim. planejando ficar poucas horas aqui também, viu? Então, Não vou ficar 24 horas, né? Em eu, setembro, eu né? acho que você gosta tanto de São Paulo como você gosta de running back, viu? É verdade, né? Não, eu já comprei a passagem, vou chegar tipo 3 horas da tarde em São Paulo na sexta, volto sábado, meio-dia, mas é questão de trabalho também, eu preciso estar em casa domingo para gravar o podcast pós-rodada. Então é isso. Queria ter esse profissionalismo, viu, Gabriel? Verdade, eu peguei engarrafamento voltando de São Paulo no domingo, levou 7 horas e pouco. Cheguei em casa, vi o jogo e gravei podcast de madrugada. Aqui é trabalho, como diria Muricy Ramalho. E se você aí não conhece o Carlos Esportes, o que já é um erro, né? Carlos Sim. Esportes, conhecido aí pelo seu podcast, seu canal no YouTube lá, e tá sempre falando de NBA, NFL. NFL agora tá um pouco parado, né? Apenas o assunto aí das vendas dos ingressos, aí, pelo jeito tem muita pessoa estressada por conta disso. Então, você pode acompanhar o Carlos Esportes, que, diferente até do Splash Brothers, agora tá fazendo um podcast sempre ali. Acabou o jogo, eu abro meu YouTube, uma horinha depois já tem lá o podcast do Carlos Esportes falando sobre as partidas. E estamos aqui, né, Gabriel, para falar sobre o que aconteceu nas finais. Eu e o Guilherme tivemos aqui na semana passada falando sobre o jogo 1, antes do Gui viajar. Tivemos uma pequena previsão ali do que poderia acontecer nas próximas partidas. Confesso que não imaginava que teríamos aí o Celtics abrindo já 3-0, praticamente definindo a série, né? A gente sabe que nunca teve uma virada de 3-0 aí, então é muito difícil projetar já que o Dallas tem alguma chance de voltar para essa série. Então aqui, uma semana depois, já temos meio que tudo definido, né? Verdade, né? E eu acho que é um ponto que a gente tem que discutir, né? Que eu sinto que. E eu me coloco nesse grupo, né? No previ varrida do Celtics, né? Mas eu coloquei Celtics em 6. Eu acho que a gente superestimou as chances do Dallas Mavericks, né, nessa série, né? O público em geral, qualquer enquete que você vê na internet, quem que vai vencer as finais? Era tipo, antes das finais começarem, era 75, 80% Dallas Mavericks, né? E acho que a gente subestimou esse time do Celtics, que se varrer a final vai terminar a temporada com 80 vitórias e 20 derrotas, né? Na temporada como um todo, temporada regular e playoffs, e subestimou também. Assim, eles venceram mesmo sem o Porzingis, né, no jogo 3, né? Mas acho que muito dos momentos que a equipe não pareceu aquela equipe dominante nos playoffs se deu muito por conta da ausência do Porzingis, né? Porque ele é um cara, não é à toa que o apelido dele é unicórnio, né? Ele é um cara único e traz uma dimensão para esse time. Acho que não é nenhum exagero dizer
que ele foi o terceiro melhor jogador da equipe na temporada regular, né? E, pô, alerta de spoiler. O time perde seu jogador, o terceiro melhor jogador da temporada, não vai jogar tão bem nos playoffs. E ainda assim, eles perderam 2 jogos no caminho para as finais da NBA, né? Então, é uma meia-culpa meu também, não tô só apontando, vocês da imprensa, né? Mas acho que a gente subestimou o Boston Celtics e superestimou um pouco o Dallas Mavericks. Isso que é interessante, né? Porque a gente falava muito das trocas do Celtics, né? Que trouxe o Joe Holiday, trouxe o Porzingis, e parecia que o Porzingis era o cara diferente, né? Que eles conseguiram arrumar aí um big que muito bem pontuando ali no garrafão. A gente viu como ele foi importante nos 2 primeiros jogos da série, inclusive, né? Sendo um jogador praticamente imarcável. Aquele big também espaça a quadra para 3. Então, e óbvio, uma questão de um jogador mais jovem do que o Horford, que claramente havia dando demonstrações que precisava diminuir um pouco a minutagem, né? E de repente E vem você jogando muito tem. bem nas finais. O Horford vem Exato. fazendo defensivamente irretocável as finais dele. Inclusive ontem, ele marcando o Kyrie, marcando o Luka, que inclusive foi algo que teve na série contra o Pacers, né? O Haliburton procurava muito o Al Horford, só que eu acho que até nesse matchup contra o Dallas tem a questão de o Luka não é aquele cara veloz, né? Eu acho que para você bater o Al Horford, você tem que É ser um o cara cara mais lento. veloz. Exato, e acabou que o próprio Kyrie Irving não conseguiu ser esse jogador também, né? Então, de repente, o Al Horford se viu voltando aquele velho tempo, né? Aquele jogador que sempre marcava muito bem também, trocando o perímetro. Mas eu estava falando sobre o Porzingis, que é interessante que ele vai terminar essa pós-temporada provavelmente jogando que 4 jogos, né? Ele jogou os 2 dessa série, tinha jogado mais 2 nas outras, e de repente parecia que o time não necessitava dele, né? Então acho que isso mostra um pouco do que a gente viu nesse Celtics, que concordo com você, acho que a gente ficou comentando muito sobre a questão do leste ser fraco, das lesões, só que aí chegaram na final, abriram já 3-0 e parece que realmente eles estavam muito acima dos outros, né? É aquela estatística bizarra, né? Que o Derek Lively tem mais jogos de playoffs do que o Porzingis na carreira, né? Que é um dos números mais inacreditáveis da NBA. E, cara, e, assim, a gente já deu spoiler aqui. A gente não vê possibilidade do Dallas Mavericks voltar, né? É bom deixar isso claro. Eu tava pensando nisso, até para um vídeo que eu vou fazer hoje. Aliás, não sei se eu vou fazer um vídeo hoje sobre isso, mas enfim, para podcast e tal. O Boston Celtics realmente a diferença deles pro leste é muito grande. E no ano que eles mostraram que eles conseguem sobreviver a uma lesão do quinteto titular deles, né? Então imagino que eles sejam uma excelente aposta para voltar às finais da NBA na próxima temporada. Eu queria saber sua opinião sobre isso, Léo. Não querendo tomar as rédeas do seu podcast, peço desculpas. Você acredita que outros times do Oeste poderiam ter feito um desafio maior ao Boston Celtics? Porque eu acho que a forma como o Oeste está bem mais equilibrado, eu acho que um matchup, por exemplo, o Dallas Mavericks teve vantagem grande no matchup contra o Minnesota Timberwolves. Não significa, na minha opinião, necessariamente que o Minnesota Timberwolves faria pior que o Dallas Mavericks numa final contra o Boston Celtics, ou então o próprio Denver Nuggets, que eu sinceramente acho que é um time que faria um trabalho melhor, que pode não ter encaixado bem com o Dallas Mavericks, mas a gente já viu na temporada regular que eles encaixam muito bem contra o Boston Celtics. Então, eu não sei se é isso, né? Que de repente o Oeste, por estar tão nivelado lá em cima, depende de quem vai chegar, né? E quem vai chegar pode ser que no ano que vem seja um desafio maior, ou você acha que a distância do Celtics também é muito grande para os outros times do Oeste? Cara, eu acho que o Celtics tem uma distância grande, quer dizer, uma boa distância, só que talvez o Nuggets fosse um adversário mais complicado, né? A gente cita tanto aquela questão de matchup, né? De como, por exemplo, o Wolves foi meio que montado para conseguir parar esse Nuggets. Eu acho que o Celtics teria um pouco mais de dificuldade, principalmente com o Porzingis meia bomba, né? Até mesmo antes da lesão, ele já estava jogando cerca de 20 minutos nas primeiras partidas, né? E sempre Então, eu tá, acho que né? até mesmo temporada regular, né? Ele não é um jogador que está jogando aí 30 e poucos minutos, como geralmente é um titular tão importante como é o Porzingis. Mas lidar com o Jokic talvez fosse uma questão diferente, né? Acabou que contra Dallas, eles têm um perímetro muito forte, né? E eles conseguem limitar o Mavis a
trocas, diversos jogadores podendo marcar o Luka, o Kyrie Irving, sem necessariamente dar espaço para outros, né? Acabou sendo o erro de outros times, né? Não quer dizer o erro, mas a estratégia que não deu certo. O Thunder, que também é uma defesa top 3, né? Assim como o Wolves também é uma defesa top, eles acabavam dobrando um pouco no Luka, no Kyrie Irving, e isso gerou espaço muito para P.J. Washington, para Derek Jones Jr., a gente via muita ponte aérea, muita bola de 3 no corner, né? A gente viu nos primeiros jogos aí o Celtics, ele basicamente não cede essas bolas de 3, o Mavis, que arremessava muita bola ali no corner, a partir das infiltrações, não tem conseguido ter esse espaço, então acabou que eles dependeram muito mais do jogo individual. Então acho que o matchup do Celtics ele é muito bom contra o Mavis. Só que, sendo sincero, eu acho que ele seria bom contra qualquer time. A minha única dúvida seria a questão de como eles lidariam com o Jokic, né? Principalmente por ter o Porzingis lesionado, jogando poucos minutos. Mas, no geral, eles são mais fortes. E imagino que a tendência é pelo menos mais um aninho aí sendo forte, né? Porque esse quinteto aí todo vai estar lá na temporada que vem também, né? Eles renovaram o contrato do Drew, né, do Porzingis. O Sim, Derek White, se eu não me engano, é o contrato que eles não renovaram ainda. O Tatum, é eventualmente, 2025, né? é, o Tatum eventualmente vai renovar, né, mas vai ser o Supermax, né? O Derek White tem mais um ano de contrato. Mas é isso. Eu acho que o Thunder é um caso interessante, né? Porque eu acho que o Thunder teria mais profundidade nas alas para marcar Tatum e Brown, né? Você teria o Ludort e o Jalen Williams, só que a série que o Jalen Williams fez contra o Mavericks seria complicado, né? Ia ser mais ou menos a mesma coisa no jogo 1 e 2, né? Que só o Luka conseguia pontuar do lado dos Mavericks e só o Shea eu sinto que conseguiria pontuar consistentemente. E Denver também, se o Michael Porter Jr. e o Jamal Murray fossem jogar tão mal quanto eles jogaram contra o Timberwolves, também seria. Resumindo, eu acho que o Boston Celtics seria favorito contra qualquer time do Oeste, mas eu acho que o Nuggets teria uma E distância menor. isso acaba acontecendo porque o pessoal acaba desvalorizando muito, né? A questão dos Celtics, porque eles são muito acima, eles não tiveram competição. Tudo bem, poderia de repente um Bucks saudável ser um time um pouco mais forte na conferência, só que a gente já falava deles Celtics muito acima. Não à toa tiveram a campanha tão destacada na temporada regular. E todo E mundo odeia acho o Celtics também, tem isso. tem essa questão, e o pessoal gosta muito de bater nesse time daqui. Acho que aqui, 6 anos o Celtics está aí batendo na final de conferência. O Tatum desde que pisou na NBA, ele é um cara que vai longe de playoffs, assim como o Jaylen Brown também. Então acaba que o pessoal gosta dessa historinha de fracassado, de não dar certo nos playoffs. A gente viu, inclusive, o Tatum jogando abaixo, o que realmente aconteceu nos 2 primeiros jogos, né? O pessoal falando bastante. Aconteceu mesmo! Porque tinha gente falando que não estava acontecendo. É que a gente tem aquilo, né? O cara ele pode jogar mal e ser o Tim Hardaway Jr. em quadra, né? Aquele jogador claramente não tem como ficar ali. O Max Kleber, por exemplo. O Tatum, ele consegue ser um jogador que ainda faz outras coisas, né? A gente viu como ele foi muito importante para infiltração, para fazer esses passos para fora e tudo mais. Só que você espera do Tatum ele arremessar mais de 40%, né? Ele tem um arremesso ali razoável, ele ser um jogador que tem aquela bola de segurança. Não foi o que aconteceu, acabou que. Eu acho que, inclusive, esse é um outro mérito que a gente tem que citar muito nessa campanha de título do Celtics, que a gente está meio que assumindo que já é campeão, né? Vai que acontece uma zebra histórica aqui, esse podcast vai ficar. A gente vai ficar aqui É, meio que. se isso aconteceu, o podcast Cara dos Esportes também tá ferrado, porque eu já falei de título e tudo mais. Mas aí é um mérito deles, né? Como eles conseguiram montar todo esse time, e aí vem desde o draft do Jaylen Brown, do Tatum, as trocas que a gente citou lá atrás pelo Derek White, agora pelo Joe Holiday, pelo Porzingis. Quer dizer, você tinha um time, eles tinham um quinteto ali com o Brogdon, o Tatum, o Jaylen Brown, o Porzingis, o Horford, e eles tinham ativos ainda para dar para o Joe Holiday, que de repente entrou no mercado, né? Quando foi trocado ali pelo Bucks. Então, quer dizer, é um time que administrou muito bem os ativos, né? A gente fala muito, por exemplo, do Lakers, tá sempre tentando arrumar uma piquezinha para colocar em algum negócio. O Celtics não, ele conseguiu montar muito bem esse título. E eu tenho certeza para falar isso que é o time que mais merecia vencer a NBA nesses anos, porque eles foram o melhor trabalho disparado. Sim, e sabe um negócio que eu acho muito interessante? Eu tava ouvindo no podcast do Zach Lowe hoje. A escolha do Tatum e a escolha do Jaylen Brown vem da troca com o Nets, né? Vem da troca do Kevin Garnett e do Paul Pierce, né? E acho que Sim. não tem como você fazer uma
uma reconstrução depois de uma era vencedora melhor do que isso, né? Tudo bem, demorou, né? Porque quanto tempo que demorou, né? Mas a base do time é o Jaylen Brown e o Jason Tatum, né? E os dois vieram da troca do último super time da equipe, né? Do Kevin Garnett e do Paul Pierce quando eles foram para o Brooklyn Nets, né? E você olha vários outros jogadores aqui, a maioria draftados em trocas que eles receberam de outros times, né? E é muita troca. Eu acho que o único jogador que eles de fato draftaram foi o Peyton Pritchard, né? Que era uma escolha do Boston Celtics. E os outros vieram em trocas e eles selecionaram no draft, mas escolhas que receberam em troca. Eles conseguem trocar pelo Drew Holiday, porque eles têm escolha extra da troca do Porzingis, né? Que você pensar hoje em retrospecto, eles receberem o Porzingis e escolhas pelo Marcus Smart é bizarro, né? E assim, o grande perdedor desse título do Celtics não é o Dallas Mavericks, é o Milwaukee Bucks. Tem essa discussão, né? Tem aquela questão de se hoje o Bucks Embiid faria levantou a bola, né? Se hoje o Bucks faria a troca do jogo sabendo que ele vai para o Celtics. Óbvio que a gente tem que aqui colocar esse asterisco, né? Não tinha como o Bucks saber isso. Você sabe que você está enviando o Joe Holiday para um time que está em rebuild, então provavelmente ele não vai ficar lá. Acho que eles não esperavam que ia logo para o Celtics, né? Mas, como a gente falou, tem o mérito. Só que eu ainda coloco que se você é o Bucks, você faz essa troca. Sim, Porque eu acho que esse é o ponto importante. Na época, era a decisão correta. Até pela questão do Yannis, né? Que o Yannis tinha a questão da vai renovar, não vai renovar, né? A troca pelo Lillard fez ele renovar o contrato. Então, acho que por si só já é um sucesso. E eu acho que foi uma boa aposta. E eu sinto que na equação lá do risco, eles colocaram, pode ser que ele acabe no Boston Celtics, no Philadelphia 76ers, né? No New York Knicks, no Heat, né? no Heat, é um time que vai brigar com a gente. Então, não tinha como eles controlarem, né? Só que aconteceu foi o pior cenário possível, né, para eles, né? Porque o Drew Holiday tem sido fundamental, diria até que acho que a gente vai discutir sobre isso, MVPs das finais, Léo. É difícil dizer que, na minha opinião, é difícil não botar o Jaylen Brown depois do jogo 3 dele. Mas antes disso, eu acho que o Drew Holiday era o favorito para ser o MVP das finais, na minha opinião. Era o meu voto, pelo menos. E o Drew Holiday chama muita atenção porque ele é esse tipo de jogador que a gente fala que faz jogadas vencedoras, né? Não necessariamente ele faz um bom jogo ofensivamente. Isso não acontece, não vem acontecendo com frequência, até porque não é nem o papel dele no Celtics, né? Mas de repente no final ele rouba uma bola, ele força uma falta ofensiva do adversário, sabe? Ele acaba sendo aquele jogador que acaba chamando muita atenção e fazia isso no Bucks. Inclusive até acho que por conta disso que o Bucks trocou, né? Porque a gente saiu da temporada passada nos playoffs, novamente um playoff que o time teve dificuldades ofensivas na bola de três. Ele naquele jogador que já foi até em alguns outros momentos de conseguir ser um pouco mais pontuador, né? Ele já está cada vez mais. O arremesso estava caindo. Então a questão ali que o Bucks se viu numa posição de pegar um jogador que meio que eles queriam, né? Todo mundo imaginava um pick and roll absurdo com o Lillard, aquele cara que pontua muito de forma no perímetro, que você vai dar a bola na mão dele nos minutos finais e ele vai conseguir ser o jogador que o time necessitava em muitos momentos, né? Para não depender tanto do Yannis e ele não tem necessariamente um jogo que favorece muito essa meia quadra nos minutos finais. Só que o Joe Holiday ele é um jogador extremamente valioso na NBA hoje e caiu no lugar certo, né? Acho que não tem lugar melhor para o Joe Holiday se encaixar, não ter essa pressão aí de responsabilidade tão grande ofensiva. E novamente se provou aí um cara que faz grandes jogadas para vencer os jogos. E vira e mexe tem esse jogo de 20 pontos, né? Como foi no jogo 2, que claramente ele foi destacado ali, o principal jogador do Celtics. Ele tem essa questão também, acho que é um bom ponto que você tocou, porque com o declínio do Middleton, o Bucks precisava de um cara que ia ser o segundo pontuador, né? Ia ser o cara ali secundário ao Yannis. E o Drew não tem esse potencial ofensivo mesmo, né? Eles precisavam do Lillard, né? E foda é que acho que o Lillard não é mais o Lillard. E ele vai ser um contrato aí bem oneroso nos próximos anos. Quando o Drew Holiday ele caiu num time que ele é a quarta, muitas vezes a quinta opção ofensiva, né? Não tinha cenário mesmo melhor para ele e é a melhor versão dele.
Ele terminou o jogo com 9 pontos. Quem viu o jogo 3, né? Quem viu a partida sabe que o impacto dele foi muito maior do que isso. Esse cara que acaba sendo muito mais importante. E até você citando o jogo 3, aí eu queria entrar um pouquinho mais na partida, porque a gente teve de início, né, o Porzingis, a notícia que ele estaria fora, já é muito difícil imaginar, até mesmo ele voltando para a série, né, uma lesão bem rara, até difícil entender o que quer dizer, né, muitos especialistas falam que, inclusive muitos especialistas falam isso, né, que eles nunca tinham ouvido falar sobre isso, então acabou que um desfalque até esperado, né? A gente sabe que o Porzingis tem muitas lesões e aconteceu novamente nos playoffs. E a gente começou o jogo com o Kyrie Irving parecendo o Kyrie Irving, né? E aí, tipo, você olha tudo isso acontecendo, o Luka conseguindo pontuar em alguns momentos. Ele acertou a primeira bola de 3, depois não acertou mais nenhuma no jogo. Só que parecia que tá dando tudo certo pro Mavis, 13 pontos de diferença, e de repente o Celtics tá lá empatado, tá no jogo. Então é um time que eu acho que isso, inclusive no jogo 2 também eu vi um pouco disso, é difícil, né? Parece que tudo tem que dar certo todo o tempo pro Mavis, enquanto o Celtics parece que tá sempre na partida, né? É muito difícil o Mavis conseguir, por tanto tempo, ser um time 100%, assim. Então, acho que isso diz muito também sobre a qualidade do Celtics, né? A diferença de talento é muito grande entre os dois times, né? E a margem é tão grande que os Celtics compensam aqueles apagões que a equipe tem, né? Teve de novo nesse jogo 3 e ainda assim a equipe tem uma margem de erro gigantesca, né? É a história dessa série, né? Não, é o melhor time por uma boa margem, não tem jeito. E aí você tem no Celtics, inclusive, o Sunhauser entrando bem, né? A gente citou como o Al Xavier Horford. Tillman. A gente teve uma boa série do Al Horford jogando mais minutos, ele tem mais responsabilidade. Até o time, né, como você citou também, foi um jogador importante, porque aí nessa rotação dos pivôs sem o Porzingis poderia ser uma questão, né, de você colocar um outro jogador que de repente vai ser explorado pelo Mavis na questão defensiva. Não aconteceu isso muito, então acabou que o Celtics conseguia ter respostas para tudo, enquanto eu acho que esse é o grande ponto para o Mavis, né? Eles não conseguem lidar com tudo que o Celtics oferece nos dois lados. É muito jogador para trocar. O Celtics não faz dobra de marcação, não dá espaço para os coadjuvantes, não tem ponte aérea, não tem cesta fácil, não tem aquele espaço picado do Luka, que a gente viu muito contra o Wolves, né? Com um pivô no garrafão. O Celtics consegue pressionar muito bem isso. E aí, basicamente, Luka e Kyrie, vocês vão ter que fazer 50 pontos aí e a gente vai ter que dar algum jeito de vencer, mas o Celtics dificulta muito o jogo deles, né? Sim, né? E soma-se isso ao fato de que os caras que vinham jogando nível muito acima do esperado meio que teve a regressão à média, né? No lado do Dallas Mavericks. O PJ Washington ele jogou bem, né? Nessa quarta-feira, né? Mas ele não teve o mesmo desempenho da série contra o Thunder, né? Até achei que ele foi o terceiro melhor jogador da equipe, né? Mas acho que, considerando que o Kyrie compensou um pouco no jogo 1 e 2. Sim. Mas o principal mesmo é o Derrick Jones. O Derrick Jones Jr. foi péssimo nessa série. Eu achei que nem a defesa dele, que vinha sendo de altíssimo nível, realmente foi um destaque. Teve 18 pontos em 3 jogos, né, no total. E ele é um cara que a série dele, tanto contra o Thunder quanto contra os Timberwolves, foi muito boa, né? E você precisava dele para tirar ali o Tatum ou o Jaylen Brown e ele não conseguiu fazer nada contra nenhum dos dois. Acabou que tem essa questão, né? A gente viu mais limitações desse elenco de apoio do Mavis, algo que não aconteceu, né? E como eu falei, acho que também tem muita questão do Celtics, né? Eles não deixaram isso acontecer. Sim. E alguns momentos, inclusive, a gente debatendo, né, nos grupos e tudo mais, sentia falta de mais jogadores capazes de fazer alguma coisa no Mavis, né? Porque aí você, de repente, o Luka não conseguiu o arremesso que ele queria, o Kyrie Irving também não, aí você passa pro lado, aí o PJ Washington com a bola, faltando 6 segundos. Ele é um jogador que vai pegar e vai infiltrar e vai arremessar, né? Ele é aquele jogador muito mais secundário, assim como o Derek Jones Jr., assim como os pivôs, né? São caras para você acionar para finalizar. Seja de 3, como foi o Derek Jones e o PJ nas séries anteriores, sendo esses pivôs aí com ponte aérea, aquelas bolas ali embaixo do garrafão. Então acho que foi o time que teve muita dificuldade de lidar com essa defesa do Celtic, que todo mundo acaba conseguindo trocar, todo mundo é um bom defensor individualmente. Você tem jogadores grandes, né? Por exemplo, um Jaylen Brown marcando um Kyrie Irving, o próprio Joe Holiday que a gente citou, né, como um jogador espetacular nessa questão. E aí no outro lado você tem, apesar de
Não foi uma série espetacular do Jaylen Brown, ele está até arremessando abaixo, né, nos 3 pontos. O próprio Jason Tatum que a gente citou, né, nos 2 primeiros jogos também abaixo. Mas o Joe Holiday, quando precisa, faz as cestas dele. O Porzingis foi indefensável nas primeiras partidas, né? Por mais que no segundo jogo ele não tenha sido o cara que produziu tanto, mas sempre tinha aquela troca, ele ficava com um jogador abaixo, ele conseguia pontuar na meia distância. Então o Celtics foi conseguindo encontrar formas de pontuar, mesmo sem ter um cara como o Doncic, por exemplo, nas primeiras partidas, eles estavam conseguindo sempre ali se manter no ataque, né? Então acabou que também era outra coisa que o Mavis não tinha como responder, e a gente citou um pouco disso, né? O Mavis é uma defesa forte para fechar o garrafão, e o Celtics é um time que quer isso, porque eles têm jogo todo mundo espaçado, se precisar arremessar 40 bolas de 3, eles vão arremessar. Isso acabou que funcionou muito bem, né? Aquela questão que a gente citou no início. O matchup ali para essa defesa do Mavis foi o pior possível, né? Sim, é isso, né? Não tem muito mais o que acrescentar, não. E eu quero saber agora, né? Não sei se você viu, né? Saiu um vídeo do jogadores do Mavericks iam ter um treino aberto, não foram e tal. Vi. Se eles vão ser o time que vão deitar ou vão ser o time que não, pô, vamos ganhar um aqui pra não ser uma vergonha também, porque quando um time não aparece pro treino aberto, eu sinto que a primeira opção tá com cara de ser a mais provável. Eu acho que os times sempre se mobilizam, né, para não ter essa questão da varrida, principalmente numa final, né? Jogadores como o Doncic, Kyrie Irving, com certeza é um discurso. Só que tem aquela questão, né? Primeiro, essa é a partida que tem menos tempo de descanso, né? Do jogo 3 para o 4, o jogo 4. O jogo 4 já é na sexta-feira, apenas um dia de descanso. O Doncic claramente está sofrendo, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, né? Eu quero cutucar um pouco aí algumas questões sobre o Doncic para o Gabriel. Mas tem aquela questão de você não ter esse descanso, e eu acho que o Celtics não está, pelo que eles estão embalados, é um time que já perdeu uma final. Acho que é tipo o jogo que a gente viu, por exemplo, o Luka fazendo contra o Wolves, que ele chega para ganhar a partida. Eu acho que é muito capaz de acontecer isso. O Celtics já queria fechar logo esse jogo, não tem pressão. As bolas de 3 começarem a cair, eu acho que vai ser muito difícil para o Dallas conseguir conter toda essa euforia do Celtics. Concordo, e assim, de novo, volta, eu não quero ser repetitivo, né? Mas a diferença entre os dois times é muito grande. Mas vamos falar sobre o Luka, porque eu tenho takes sobre o Luka, tenho opiniões. Todo mundo citou muito a questão do Doncic ser muito explorado defensivamente, né? Eu acho que isso ficou evidente. De novo, a questão do matchup contra o Celtics eu acho que acaba sendo complicado, né? Ele teve que marcar de Jason Tatum, Jaylen Brown, sabe? Não é o tipo de jogador mais fácil para ele marcar, porque são muito mais velozes, são jogadores fortes também. Eu sinto, inclusive, que o Luka ele é um jogador que marca melhor no post, né? Ele não é aquele cara ali que vai ter muita agilidade lateral e tudo mais. E principalmente colocando que, obviamente, ele está um pouco debilitado fisicamente, né? Mas tendo isso em vista, você, assim como uma boa parte que eu estou vendo no Twitter, qual a porcentagem de culpa que você coloca no Luka Doncic nessa série, Gabriel? Cara, vamos lá, né? Eu tô muito curioso para saber se ele vai herdar o cinturão de pipoqueiro, né? Porque. E essa. Assim, o pessoal gosta de lembrar minhas opiniões que acabam se provando erradas, né? A internet tá bem. Tá bem. Tem bastante exemplo disso. Mas uma take minha, que acho que ninguém vai lembrar, e eu vou ter que fazer isso aqui, é que, na minha opinião, o Tatum é pipoqueiro até que ele ia vencer um título e ia deixar de ser pipoqueiro. E não teve nenhuma mudança material. A única questão é que agora eles serão campeões, né? Sobre o Luka, eu parto do princípio que tá todo mundo meio baleado, né? Nessa altura do, das, das finais da NBA, né? Mas, no geral, o Luka é muito mais vítima do que culpado, né? Porque o que ele fez ofensivamente, né? E ele sempre vai ser um cara que ele nunca vai ser um grande defensor, mas ele vai compensar com o que ele faz no lado da quadra. Eu acho que ofensivamente os problemas do Mavericks se dão muito mais pela equipe ter precisado voltar àquele modo heliocêntrico ao redor do Luka por conta do desempenho ruim
do Kyrie nos 2 primeiros jogos, né? E aí o Luka, não é que ele já mostrou nessa temporada que ele encontrou um equilíbrio muito melhor de não precisar ser ele tudo ao mesmo tempo no ataque, né? Ele deixava o Kyrie ter as oportunidades dele e o Kyrie ia muito bem. Só que o Kyrie não apareceu nos 2 primeiros jogos. Defensivamente, eu acho que a queda dele do jogo da final do Oeste para final da NBA é realmente muito grande. Tem a ver com ele parecendo um pouco pior fisicamente, né, do que nas finais do Oeste, mas também tem a ver com o fato de que o Celtics caçou ele o tempo todo na defesa e era um objetivo a longo prazo, né? E deu certo, ele estava muito mais desgastado. E também no Minnesota Timberwolves, o único jogador que botava a bola no chão e tentava criar alguma coisa era o Anthony Edwards, né? E no Celtics tem muito mais opções, né? Então tinha o Jaylen Brown atacando ele, tinha o Jason Tatum atacando ele, e eu achei que ele foi muito mal. Foi uma atuação bizarra defensivamente, que do tipo de atuação defensiva que eu achei que ele meio que já tinha se superado na carreira dele, né? Porque a gente lembra que ele, acho que o grande problema dele é realmente o problema defensivo. E aí entra a questão dele estar acima do peso, dele não parece estar na melhor forma física. Mas, assim, no geral, eu acho que ele é muito mais vítima do que culpado. Só que eu achei que foi meio alarmante quão mal ele ficou defensivamente, mesmo fazendo a ressalva da física. Nessa questão física, né? Inclusive no jogo 2, que ali na apresentação dos times, né? O quinteto, ele tava todo enfaixado, né? Tava muito estranho, inclusive. Tava meio chocante que ele ia jogar aquela partida. Ele é um cara que, quando ele tá machucado, ele mostra pro mundo que ele tá machucado. Visível, né? Ele, né? ele quer mostrar pra todo mundo, ó, eu tô machucado. Eu tô ruim, tô no sacrifício. Ele não é o cara de engolir... O cara de engolir porra calada, não. Calado, né? Não. Ele é expressivo, né? Sim. Claramente ele estava incomodado. E tem, óbvio, acho que isso acaba contribuindo um pouco, como você falou, meio que todos os jogadores acabam chegando um pouco mais abaixo. Talvez no nível do Luka ali, um pouco bem mais abaixo. O que é estranho, né? Porque parecia melhor, como você estou contra o Wolves. Aí teve uma semana para a primeira partida e ele parecia muito mal fisicamente. Só que, óbvio, ele defensivamente foi, como eu falei, um matchup complicadíssimo pro Luka. É muito difícil conseguir parar de Jaylen Brown, o Vamos falar da Tatum. final? Vamos falar daquela falta? Da sexta falta? É. Você A, achou a, que. Você achou que teve alguma falta que foi um erro absurdo da arbitragem? até a falta do Jaylen Brown, né? Essa falta do Jaylen Brown, que poderia ser uma falta ofensiva, sabe? Mas ele acabou se mexendo também. Então, É. eu acho que é aquilo de coisa que você, puta, cara, você tá com 5 faltas. Por favor, você pode tomar a sexta, mas não faz essa falta agora. Sim, E ele foi um pouco é. inteligente, né? E para mim foi um erro de jogador que tava cansado. Jogador que tava Sim. cansado, tava frustrado, foi extremamente burro. Você não pode se colocar nessa posição quando você é o melhor jogador do time. Você não pode se colocar nessa posição quando você é qualquer jogador, né? Mas sendo o melhor jogador do time. E eu acho que todas as faltas, eu acho que são todas defensáveis. Não teve nenhum que foi um erro absurdo, assim, da arbitragem. Então ele é uma marca negativa, porque o Mavericks poderia. Não dá para cravar o que teria acontecido, mas poderia ter terminado a vitória, terminado a virada, caso ele tivesse permanecido em quadra, né? E assim, me lembra um pouco, Léo, proporções completamente diferentes, cenários completamente diferentes, né? Porque esse exemplo que eu vou citar, o time era o favorito entrando na final, e o Mavericks claramente não. Mas lembra um pouco aquela famosa série que o LeBron foi colocado no bolso pelo JJ Barea, né? Que teve o LeBron tentando fazer o post ali de costas, o JJ Barea consegue cravar a falta, né? E virou a série que o LeBron não conseguiu passar pelo JJ Barea. Todo cenários completamente diferentes de novo, mas é o tipo de coisa que, enquanto o Luka não conseguir um título, a gente vai lembrar. Você pode falar que é justo ou injusto, mas é assim que a NBA funciona. Isso acaba acontecendo sempre, né? Eu queria citar também. O jogador que perde a final, e um cara como o Luka, ele é visado até ele ganhar o título. Aconteceu com o LeBron, isso aconteceu com o Kevin Durant, inclusive até hoje
não engole muito bem o fato dos títulos dele serem ali no Warriors, né? A famosa Tatum, né? panelinha. O próprio Tatum, agora como você está citando, que mesmo ele vencendo os 2 primeiros jogos, ele não tinha muita questão sobre o jogo dele e tudo mais. Então, o Doncic, para ser esse jogador, ele vai precisar ganhar, conquistar os títulos, porque também é o que se espera, né? Acho que todo mundo aqui vendo o Doncic no seu início de trajetória, né, com 25 anos, não é aquele cara que, de repente, ganhou um título e tá ok, né? É aquele jogador que você quer ver em muitos momentos ali, não só ganhando título, mas disputando finais. E essas coisas eu acho que acabam amadurecendo ele, porque, como a gente citou, foi bem uma burrice ali essas faltas. Acabou que ele complicou demais o time numa retomada que eu acho que ali foi o ponto mais baixo do Celtics nas finais, né? Aquela sequência ali em 4 minutinhos, a 22-2, né? Pô, totalmente fora da curva do que a gente está vendo do Celtics, que parecia já ter se encaminhado a vitória, né? Eu tinha muitos Não é amigos, fora da inclusive. curva mesmo? Não, é que ali foi muito abaixo, né, cara? Você, em tão pouco tempo, 20, tomar essa sequência para fechar um jogo, né, que parecia tão tranquilo, você garantindo a vitória, praticamente garantido o título. Então, eu acho, até a gente estava brincando ali nos grupos, que acho que o Celtics faz isso para mostrar que não é tão fácil, né? Porque tá todo mundo falando, ah, tão fácil, eles estão ganhando, vão ganhar a final provavelmente de um 4-0, um 4-1. Então, pelo menos que os jogos sejam apertados, assim como foi contra o Pacers, né? E é curioso que o próprio Jason Kidd parou o jogo ali, né? Aquela sequência boa, o Doncic ficou pistolaço com isso, e logo depois ele voltou e fez 2 faltas, né? Então, depois desse tempo aí também deu tudo errado pro Mavis, o que parecia seria uma virada histórica, quem sabe a virada aí para começar uma caminhada para o título se tornou uma tragédia e o Celtics ficou mais perto. Né? Não entendi esse tempo do Jason Kidd, não, né? Mas eu acho que eu comentei, né? Brinquei de é fora da curva mesmo, porque eu acho que o Celtics fez muito isso durante a temporada Todo regular, jogo, né? né? Não, e todo É, jogo nesses playoffs tem algum momento, inclusive na série contra o Mavis, que, putz, parece que o jogo está encerrado, aí eles tomam uma pequena corrida de adversário, força aquelas bolas que não caem e tudo mais. Só que eles, pelo menos, eles estão conseguindo fechar bem os jogos, né? Depois disso, tivemos jogada, aquele arremesso do Jaylen Brown, jogada boa defensiva do Joe Holiday. Então é um time que, pelo menos, nesse momento, nesses playoffs, eles estão conseguindo lidar com esses minutos finais, né? você é um fã de futebol americano assim como eu, Léo. A sensação é que o Celtics, eles começam muito cedo a querer correr com a bola para gastar o relógio, né? Nas Sim. partidas, né? E aí acabam deixando o time voltar, né? Porque você começa a ver, tipo, o Tatum ou o Brown batendo a bola ali até ter 12 segundos no relógio, e aí eles iniciam uma ação que normalmente termina com o Tatum ou o Brown arremessando de 3, né? E eles começam muito cedo a fazer isso. E eu acho que a sensação que a gente tem também que eles deixam muitas vezes o time voltar é porque muitos jogos eles abrem uma vantagem muito grande, né? Então, você Sim. abre mais vantagens grandes, é mais chance de você deixar essas vantagens grandes se diminuir, né? Então acho que tem muito a ver com isso também. E eu acho que isso é um mérito do Celtics, né? Porque a gente vê, acaba que os jogos estão sempre muito parelhos. Por exemplo, ontem, né? O jogo foi para o intervalo ali, basicamente empatado. E como eu falei, no cenário que o Kyrie estava jogando bem, você tinha até um Jaylen Brown um pouco abaixo daquele primeiro tempo. E de repente parece que o Celtics está na partida. E você sabe que em algum momento eles vão ter uma avalanche, as bolas de três vão começar a cair, vai dar tudo certo. Aí vão estar fazendo uma cesta ali embaixo do garrafão com a defesa do Memphis quebrou. Então o Celtics consegue também ser esse time de alguns momentos ser esse 8-80, né? De repente dá tudo certo, ninguém para o ataque. E ainda mais ontem que o Tatum estava bem, né? Então foi realmente uma questão. E até se encaminhando aqui para o final, Gabriel, eu queria conversar com você um pouco sobre o Final com Mavis. 40 minutos? É o podcast Flash Brothers mesmo? Inclusive, o último, com a presença do Guilherme, teve cerca de 50 minutos, viu? Então a gente está progredindo, Foi né? só, foi só a introdução, então, o podcast, né? Não teve o resto do programa. Só o boa noite ali inicial. Mas É. até já. Eu e o Gui, a gente vai, na semana que vem, quando o Gui voltar de viagem, a gente vai provavelmente falar um pouco mais do título do Celtics, assim, quando se confirmar de fato, né? Mas o que você pensa desse futuro do Dallas Mavericks? Eu estava pensando aqui, eu tenho um certo medo
desse time não ser capaz de manter essas boas atuações, porque o Mavericks ele não tem como ser muito mais do que isso hoje, né? Óbvio, tem a questão dos jogadores que chegaram lá no meio da temporada, então você pode ter um entrosamento melhor do P.J. Washington, o próprio Daniel Gafford, um time como um todo, né? Alguns jogadores jovens, como esses que eu citei, o próprio Lively, né? A gente espera uma evolução de um cara que está na sua primeira temporada, mas é meio que isso, né? O time não tem muitos cenários ali de troca, de flexibilidade, picks para fazer algum tipo de all-in. O que você está pensando nesse Mavis agora que eles subiram o patamar, né? O time que chegou na final de NBA, por mais que não tenha ganhado, a gente espera que na próxima temporada todos mantenham ali no padrão, né? A pior coisa para esse time do Dallas Mavericks é pensar que entrar na próxima off-season pensando, a gente chegou nas finais da NBA, então a gente precisa dar um passo para conquistar o título. Mas a gente sabe que não é assim, né? Principalmente no Oeste, né? Eu acho que parte do segredo para você ser campeão na NBA é você encontrar esses caras ali que ninguém tá dando muito valor, né? E ele ser um cara que contribui positivamente para o seu time, né? Acho que a melhora nesse elenco, eu acho que vai vir por um entrosamento melhor do P.J. Washington, do Daniel Gafford e evolução natural que o Derek Lively deve ter, né? Eu não acho que o Luka encontrou ainda a melhor versão dele. Eu ainda acho que o Luka pode jogar um basquete melhor, e isso passa muito por ele se apresentar numa forma física melhor para a próxima temporada. Mas a equipe vai precisar encontrar outro Derrick Jones, né? Outros caras assim acho que a melhora vai ser, como você falou, eles não têm flexibilidade para trazer uma terceira estrela, por exemplo, né? Vai ter que ser nas margens do elenco, né? De repente encontrar um ala melhor do que o Derrick Jones e barato, né? Que boa sorte. A NBA inteira E, tá e, é tentando. uma, e é uma tristeza você olhar ali o salary cap do Dallas e ver que o terceiro maior salário para a temporada que vem é do Tim Hardaway Jr., né? Que é um jogador que não faz cesta há 2 séries. E Então, ele tem mais 2 anos de contrato, né? é mais 2024, 2025 é o último ano dele. É a próxima. É um inspirante, então acho que. Mas assim, vai ser todo esse tipo de coisa, né? Vai ser tipo, vou usar o inspirante aqui do Tim Hardaway para ter mais uma, sei lá, 3 escolhas de segunda rodada e vou tentar trazer um outro sexto homem, né? E eu acho que a evolução do Jaden Hardy, eu acho que é uma boa aposta também. Acho que a longo prazo ele é esse cara, né? Esse guarde para vir do banco. E outro cara também que ele é bem claro que ele precisa fazer, né? O Josh Green. Ele é um defensor de alto nível, ele precisa ser um excelente arremessador. E eu acho que a evolução dele é algo que pode dar mais um cara de rotação para a equipe, né? Só que aí você vai olhar pro resto do Oeste, você vai ter o Denver, você imagina que não vai ter. Você vai ter um Jamal Murray melhor, o Michael Porter Jr. melhor, o Jokic ainda o melhor jogador do mundo. Você vai ter o Oklahoma City Thunder mais experiente, provavelmente reforçado. Eles estão sendo ligados a todos os pivôs disponíveis no mercado. Você vai ter o Minnesota Timberwolves, um ano mais velho. Você vai ter, quem sabe o que vai ser do Phoenix Suns. Você cairia da sua cadeira, Leonardo Paglioni, se na próxima temporada o Dallas Mavericks tiver que passar pelo play-in? Não. Até porque eles não ficaram muito longe disso nessa temporada já, né? É, E como você falou, exatamente. qual time na temporada que vem do Oeste vai tancar? Blazers. O Spurs eu já não acho que quer perder por perder. Talvez eles vão perder porque eles provavelmente vão montar um time à altura do Oeste, mas. Eu acho que voluntariamente ninguém. Eu acho que involuntariamente vai ser o Blazers, porque vai ser o pior time da conferência, né? E você falou, tem o Spurs subindo, Pelicans também é um time muito bom, e o próprio Memphis Grizzlies com o retorno do Jamoran, assim, vai ter time bom no Oeste que vai ficar fora dos playoffs. Sim. E eu acho que o Mavericks, de repente, é porque eu acho que o time melhorou muito ao longo dos playoffs, né? Eu acho que o time que é hoje é melhor do que o time que terminou em quinto, né? Se não me engano, na temporada regular, né? Mas ao mesmo tempo, não é tão melhor assim, né? E não, Exato.
a gente já viu muitos times que encaixam nos playoffs e na temporada seguinte não é o mesmo nível. Então vai ser uma off-season que, se o torcedor do Mavericks julgar a próxima temporada como o sucesso vai ser se eles derem o passo além, que é vencer o título, é bem complicado. É bem complicado mesmo. E aquilo, né? Você chegou tão perto, né? Então você quer manter esse padrão. E eu acho que, como você falou, e eu tinha citado lá atrás, né? O Mavis hoje não tem muito ativo, piques, alguns, de repente, algum novinho para você enviar alguma troca e trazer uma outra estrela. Então a gente tem que lidar com isso. De repente, mover esse contrato aspirante do Tim Hardaway Jr., o Maxi Kleber também, sabe? Alguma coisa ou outra ali, e de repente até a receita que deu certo com eles agora, né? De trazer um cara que tá num time que ninguém tá vendo muito, e que você vê algum potencial, como foi o PJ Washington, que numa outra situação esse cara pode ser melhor. Então é um cenário bem complicado de mudar, mas acho que dá para ter uma expectativa que esse time pode ir longe de novo, né? É o que a gente espera, com mais uma temporada, como você tem, desse time completo, do Lively tendo um segundo ano, que a gente espera que continue sendo ainda mais relevante para esse Mavis. Eu só fico com medo sempre desses times que de repente surpreendem a gente, né? Não sei se dá para comparar o Mavis com o Hawks de anos atrás, né? Que hoje, sei lá, 3 anos depois do que aconteceu, né, do Hawks chegando na final de conferência contra o Bucks, né, no ano que o Bucks foi campeão, a gente vê que aquilo foi uma exceção. O Hawks nunca esteve perto daquele nível de novo, né? Eu acho que dá para ter mais otimismo com o Mavis, né? Está mudo, viu? Foi mal. O Hawks foi mais aquele negócio tartaruga em cima da árvore, né? Que a gente não sabe como que chegou lá e como vai cair. A diferença, claro, é porque eles têm, na minha opinião, hoje, o segundo melhor jogador da NBA, né? E aí você tem um piso muito mais alto, né? Só que o Oeste, do jeito que tá, vai ser uma batalha sangrenta. O que vai ser mais difícil? Vencer o Oeste na próxima temporada ou comprar o ingresso para o jogo da NFL aqui no Brasil? Olha como tem muito mais pessoas aí frustradas com os ingressos, né? Eu acho que essa aí com certeza é uma missão muito mais difícil, né? Sim. Você tem que lidar com o site caindo, via fila lá site que não no foi shopping. feito por você, né? Então. Aí tá o erro, né? A fila, você viu os videozinhos do pessoal mostrando os cambistas lá na fila também? Não, o Então pessoal dormiu na fila, né? Teve gente que chegou, tipo, meio-dia ontem na fila. muito difícil, Assim, mas cada um faz o que quer da vida. Assim, você não tá cometendo nenhum crime, tudo bem, você faz o que você quiser. Não existe nenhum evento que me faria dormir em fila pra comprar ingresso. Não existe. Não tem, porra. Eu sou muito fã de Oasis. Minha caneca aqui. Oasis. Show do Oasis. Vão voltar por um show no Rio de Janeiro. Tem que dormir aqui nessa fila da noite. Beleza, não vou. Final da Libertadores, Flamengo no Maracanã. Não tem. Não tem. Super Bowl. Super Bowl, e se você dormir nessa fila aqui é de graça. Não. Não tem cenário que nada. faça. Não tem nada. Giants contra. E aí, nem se me pagassem. Tem algum evento que você dormiria na fila? Não, dormir na fila não dá, né, cara? Não tem banda, não tem time. Até porque você tem a questão, né, da frustração também, né? Eu sou esse torcedor pessimista, viu, Gabriel? Por exemplo, eu lembro do pessoal lá que foi para Montevidéu na final da Libertadores, né? Eu fico pensando, putz, você vai para Montevidéu e o time perde, cara. Pra a volta é uma desgraça. Então, sim. eu tô feliz ali Nesse vendo caso aqui, assim, tudo bem. Mesmo torcedor do Packers, torcedor do Eagles, acho que aconteça o que acontecer, né? Mas, porra. Pô, maneiro, vocês são corajosos. Não tem nada que me faz. Nada. Pô, Gabriel, eu te dar $1 milhão, você tem que dormir nessa fila aqui. Pô, fica com teu $1 milhão. Como? Muito obrigado, né? Já é difícil lidar com as filas no mercado, com a NBA House lotada, muito menos aí. NBA House, infelizmente, acabei não indo. Culpa sua, Mas... eu também não poderia ter ido, né? Eu te enchi o saco, mas acabou que eu não poderia ter ido também. Não, cara, inclusive, eu fiquei pensando se de repente eu mudo de hora ali em cima da hora e o Gabriel tá lá no Rio de Janeiro já. Eu ia ficar puto, mas não teria nada que eu poderia ter feito. Você realmente não poderia ter ido. Bom, mas acho que é isso, viu, Gabriel? Passamos aí pelos dois times, como eu citei, Guilherme estará de volta
Eu vou pedir uma dica cultural para você, mas como eu estava falando, como estávamos falando aqui, semana que vem o Guilherme está de volta, então a gente vai também entrar um pouquinho mais nessa questão do Boston Celtics. A gente sempre acaba fazendo um podcast ali do título, analisando meio que o time foi construído, os grandes méritos, né, das equipes ali que acabam conseguindo ser campeãs. Possivelmente o Celtics já vai ser campeão no jogo 4, no máximo no jogo 5. Se tiver um grande reviravolta, também estaremos de volta aqui logo mais para falar. Não acredito que irá acontecer. E como recado final, até para o Gabriel já falou que não tem dica cultural, é uma coisa que, inclusive, você percebe como é difícil mudar o seu... Esqueci a palavra. Quando você já está acostumado, né, com uma coisa, né? Por exemplo, eu nem fiz o nosso jabazinho, viu, Gabriel? Então você vê que quando o Guilherme está aqui, eu já sou um pouco mais perdido também. Eu já me senti um pouco mais ali o Luca defendendo, viu? Fala dele, de grande host, maior preparação da história dos podcasts brasileiros. Para você brilhar, né, Gabriel? A gente sempre fala isso, né? Você tem que ter um time, assim como o Celtics, né? Não é que o Tatum, o Jaylen Brown vão resolver tudo sozinho. Você tem um time ali que todo mundo funciona muito bem. Então, aproveita para seguir o Splashboards nas redes sociais, podcast SplashBR no Twitter e no Instagram. Estamos lá no YouTube também. Inclusive, vou postar o videozinho do podcast lá, mas a gente faz lives que vão voltar a ter um dia fixo, a partir depois aí dos playoffs, que a gente ficou meio bagunçado nas datas, né? A gente do nada soltava no Twitter que ia fazer uma live e nem avisava o pessoal, mas estaremos de volta. Teremos nosso dia fixo também para o podcast, que geralmente sai na segunda-feira, ali no seu agregador favorito. Segue o pessoal lá do Jumper Brasil também, que colabora com o Splashboard. Você pode, inclusive, escutar o Splashboards lá no site do Jumper Brasil. E eles estão fazendo, inclusive, agora lá falando sobre um pouquinho sobre cada prospecto ali em posts diferentes. O pessoal da Monster Store também está com a gente. Você lá no @Monster Store, se chegar pelo Splashboard, você tem 10% de desconto ali nas camisetas de NBA, NFL, futebol, todos os produtos do site deles. E o grande Cards Esportes, né, o Gabriel, que segue a todo vapor aí, mesmo com a finalização da temporada. Daqui a pouco tem draft, NFL aí, uns 2-3 mesinhos aí para voltar a ter mais assunto, né? Só que o Cards Esportes vai tirar férias em algum momento? Não tem planos. Eu tenho que começar a pensar em tirar férias do podcast pela primeira vez em 9 anos, né? Acho que tá na hora, né? Tirar umas fériasinhas. Mas só tem uma velocidade que é a todo vapor mesmo, podcast sempre depois dos jogos. Se acabar, vai ter podcast na madrugada de sexta para sábado. E se acabar, vai ter aí o episódio de domingo para segunda. E, enfim, vai ter cobertura do draft. Fizemos um mock draft juntos lá no meu podcast, né? Que o pessoal pode ir lá assistir, pode ir lá escutar. Mas é isso, obrigadão pelo convite, Léo. Sempre um prazer gravar aqui com vocês. Valeu, Gabriel. Valeu a todos os ouvintes. O pessoal que está vendo no YouTube também, deixe seu like aí. Estaremos de volta logo mais para falar um pouco mais sobre, de fato, aí, o título do Celtics. Já avisar também um pouco o draft, que já está perto, viu, Gabriel? Já se prepare que falta menos de 2 semanas. Esse ano aí teremos 2 dias de draft. Então já a NBA não para. Tem muita coisa para falar ainda. Já adianto que não vou fazer episódio pós segunda rodada do draft. Foda-se a segunda rodada do draft. Pô, pelo amor de Deus. Cara, mas eu esperava. Tudo que eu esperava do Cards Esportes é você analisando a última escolha do draft, viu, Gabriel? Então você vai ficar devendo isso aí pro pessoal. Teve uma vez que eu pensei nisso, não vou gravar a segunda rodada. Tava gravando sobre a primeira rodada e saiu a escolha do Gui Santos. Aí eu tive que parar e fazer uma parte. Eu lembro do podcast passado, do mock passado, né, da draft ali passado, que o Gui, no meio da gravação, ficou super feliz que o Spurs pegou o Leonard Miller. Aí descobriu depois que o Spurs tinha trocado, né? Então... verdade. Esse ano vai ter... Não, eu tenho que fazer a segunda rodada, agora eu lembrei, porque vai ter o Bronny, né? Então, não tem jeito. E vai ser... Você sabe que vai ser o seu vídeo no draft mais assistido, né? Todo ano, cara, meu podcast de NFL mais escutado, mais que o Super Bowl, é o do draft. E o da NBA, também mais que a final da NBA, é o de draft. Mas assim, seria bom se o Bronny fosse selecionado na primeira rodada, ia facilitar a nossa vida bastante, né? Mas enfim,
Eu sei que você já tem uns 2, 3 roteiros prontos para fazer vídeo do Bron James, viu, Gabriel? Eu faço roteiro? Você acha que eu faço roteiro? Aqui é no freestyle. Não, você não faz um roteirozinho ali, não? Do vídeo, sim. Do podcast, não. Você Ah, sabe, você tá. participa do Não, isso podcast, você sim, sabe. não. Ó. É, Até do porque vídeo, sim. tem um roteiro de 1 hora para podcast é difícil, né? Apenas o guia é tão preparado para isso, viu? O vídeo eu escrevo tudo antes. Então é isso, pessoal. Segue lá o Carlos Esportes. Assina o Carlos Esportes também, tem o seu programa de assinaturas. E estaremos de volta logo mais. Uma ótima semana para todo mundo. E já adianta aí, parabéns aos torcedores do Celtics pelo 18º título, viu? Espero não estar zicando vocês, mas acho que vai dar bom dessa vez. Grande abraço. Tchau, tchau.